Olá, pessoal. Meu nome é João Antônio e pertenço ao quinto grupo do Seminário de Teoria Geral do Processo, matéria ministrada pelo mestre André Oliveira. Em primeiro lugar, o princípio abordado será o da economia processual através de Eduardo Lucas. O segundo será princípio da persuasão racional do juiz ou do livre convencimento motivado através de Guilherme Steca. E em terceiro e último lugar, o princípio da verdade real através de Felipe Evangelatos. Pessoal, meu nome é Eduardo Lucas. Eu vim aqui falar brevemente sobre o princípio da economia processual. O que seria esse princípio? Ele é o interesse de se alcançar o julgamento de mérito, utilizando-se de um mínimo de esforço e tempo possível. Assim, o princípio da economia processual, ou da economicidade, assim dito, evita a prática de atos desnecessários e inúteis durante a tramitação do processo. A exemplo da realização de provas desnecessárias ou a repetição de atos processuais dispensáveis, apenas em razão de não ter seguido o ato já praticado, um modelo legal, apesar de não ter causado a realização do ato em desconformidade com a lei prejuízo algum às partes do processo. Assim, o atual Código Processual Civil, CPC, ao dispensar a postulação da reconvenção em petição própria, ao permitir que na contestação o réu em preliminar também impugna o requerimento de assistência judiciária ou o valor da causa, preocupou sobremaneira com uma maior rapidez na tramitação dos feitos e, portanto, com a desnecessidade da prática de vários atos que serviam no código anterior apenas para embaraçar ou dificultar, a discussão no assunto principal em debate. Oi, meu nome é Guilherme do Vale Steca e eu vou falar sobre o princípio do livre convencimento do juiz. Esse princípio ele se trata principalmente sobre a liberdade do juiz em tomar uma decisão, mas na obrigatoriedade dele de embasar essa decisão e para levar transparência e segurança no processo jurídico. Portanto, esse princípio é tanto uma garantia e um direito daqueles que estão participando do processo, porque aí eles podem analisar todo o processo que ocorreu e por que o juiz fez aquela decisão, e assim decidir se a decisão foi feita de forma ilegal ou de forma não embasada ou imparcial, e aí pedir um recurso ou uma anulação do processo. Sendo assim, o principal objetivo desse princípio é garantir a segurança jurídica, porque dessa forma traz a tranquilidade para a população, porque eles têm confiança que o processo jurídico vai ser feito de forma correta, e ainda garante mais investimento externo, porque tem mais confiança no país, turismo e vários outros fatores. Além disso, o princípio do livre convencimento motivado do juiz, ele surgiu depois da Revolução Francesa, para combater a forma insegura que era feito o processo anteriormente. Ele tem como base o artigo 131 do Código Processual Civil e também tem como base o artigo 93 da Constituição. Olá a todos, meu nome é Felipe Augusto Vangelatos e eu vou falar sobre o princípio da verdade real. O princípio da verdade real, também chamado de princípio da verdade material ou substancial, é um princípio que afirma para nós que o direito, que o juiz, o magistrado, deve procurar, na hora de resolver os conflitos, buscar sempre a realidade genuína dos eventos que lhe são apresentados. O juiz ele não pode se contentar, ele não pode fundamentar sua decisão baseado em apenas provas e evidências não bem analisadas, não bem investigadas, mas o juiz deve procurar profundamente, de forma árdua, qual foi a verdade, qual que é a realidade do evento que lhe é apresentado naquele conflito. Na análise da verdade real, a gente tem que destacar a diferença de abordagem entre o direito civil e o direito penal. O direito civil, muito por causa do princípio da dispositividade e também do princípio da verdade formal, faz com que o princípio da verdade real fique um pouco de lado. Os dois primeiros princípios, da dispositividade e da verdade formal, são muito ligados. O da dispositividade fala que o juiz pode decidir com base nas provas apenas trazidas pelas partes. Ou seja, o juiz tem um caráter muito passivo, ele não tem um caráter ativo de buscar as provas. O princípio da verdade formal diz que o juiz pode satisfazer-se, nesse caso, de as
pode satisfazer, pode ter uma decisão válida, legítima, uma decisão justa, baseada apenas nas provas trazidas pelas partes, sem uma participação ativa do magistrado. Esse princípio, portanto, como eu disse, o princípio da verdade real dentro do campo do processo civil, obviamente dentro do campo do direito civil, o princípio da verdade real não é o mais importante, porque nesse caso o juiz não vai ter uma atividade tão grande, ele não vai ter uma grande liberdade, um papel tão ativo na hora de buscar as provas. Logo, a busca pela verdade real, ela não é absoluta. Portanto, dá-se lugar à verdade formal, onde o juiz decide com base naquilo que lhe é trazido. Ele não decide com base em documentos, provas, evidências que ele vai atrás, que ele tem um caráter de buscá-los. Já no direito penal é diferente. Por causa da natureza, da conjectura pública do direito penal, o juiz ele não pode se contentar com apenas provas não embasadas ou com apenas evidências trazidas pelas partes. Um assassino, um estuprador, um ladrão, ele não é um risco apenas particular para a vítima direta dele. Um assassino, um estuprador, um ladrão é um perigo para toda a ordem social, para a segurança de cada pessoa, para o bem-estar de toda a sociedade, de toda a comunidade. Logo, o juiz não pode se contentar, nesse caso do direito penal, não se pode contentar apenas com a verdade formal, apenas com as provas trazidas pelas partes. Nesse caso, ele vai ter que lançar mão de um papel muito mais ativo na busca pelas provas, ou seja, ele obviamente irá receber as provas, as evidências trazidas pelas partes dentro do conflito, porém, o juiz terá que ter um papel muito ativo também para buscar qual que é a verdade real, de acordo com esse princípio que eu lhe falei. E nesse caso também vale falar que no estudo do direito penal não se analisa tanto como que é a relação do princípio da verdade real, mas sim seria melhor analisar quais são as suas exceções, pois nesse caso do direito penal ele é, entre aspas, obviamente, não é algo legislado, não é algo codificado, ele é a regra e não a exceção. Portanto, o princípio da verdade real se configura como um dos principais princípios do direito brasileiro, garantindo a todas as partes e a toda a sociedade que o Estado, que o juiz, representando o Estado, nesse caso da resolução dos conflitos, não vai se contentar com apenas provas chulas, com apenas provas fúteis, mas sim vai procurar qual que é a verdade do evento que lhe é trazido dentro do conflito. Ele vai tentar resolvê-lo da forma mais justa possível. E é impossível resolvê-lo de uma forma justa sem que se saiba exatamente, ou pelo menos mais aproximadamente possível, do que realmente aconteceu no evento analisado. Por fim, muito obrigado a todos os colegas e ao professor pela atenção no nosso trabalho. Uma boa noite.